Começar falando de um assunto que vocês adoram. Quer dizer, a gente adora, mas nem sempre a gente gosta de falar sobre isso. Gorduras. Vamos entender esse universo das gorduras? As gorduras que mais prejudicam. O que é, então, entender o quanto a gordura prejudica? Mas as gorduras são diferentes no nosso corpo? Sim. Pasmem, mas tem gordura, quando a gente diz é gordura boa, não é só de fonte de alimento, não. A gente também tem gordura boa no nosso organismo. E quem vem hoje com o desafio de falar dessas gorduras é a nossa querida nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Que prazer. Sempre elegantérrima. Eu babo nos seus looks, nos seus sapatos. A doutora é super elegante. Mas me conta essa história. Então, assim, gordura, para começar, não é tudo igual. Nem nas fontes e nem no nosso organismo. Nem nas fontes e nem no nosso organismo. A gente tem que entender, a gordura ela virou um vilão nos últimos tempos. Nossa, não posso ter gordura, gordura no meu organismo não é legal, excesso de gordura sim não é legal. Mas a gente precisa das nossas gorduras boas. As gorduras boas são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. É verdade. Como? Nossos hormônios são feitos à base de gordura. Então a gente tem aquelas histórias, nossa, é uma atleta, não menstrua mais. Por quê? Não tem reserva de gordura, a reserva é muito baixa, ela não tem gordura suficiente para fazer hormônios. Isso não é bom. Isso não é saudável. Isso não é saudável, pode atrapalhar todo o metabolismo, né? Quanto, doutora, agora essa pergunta é importante, até pra gente começar, que a gente tem uma ilustração bem legal. Quando a gente fala da composição corporal, que você pergunta pra pessoa, quanto você tem de gordura, porcentagem? Quanto ali é considerado um mínimo, eu não vou usar a palavra seguro, mas um mínimo que ainda a gente tem toda essa produção hormonal funcionando, enfim, e que está no mínimo, mas que ainda assim as coisas estão caminhando. Medicina não é uma conta exata, é uma conta exata. Mas assim, a gente imagina que uns 18% de gordura para a mulher, abaixo de 25%, dependendo da idade, do grau de exercício físico, a gente já pode até considerar normal. Tá? Agora, abaixo, a gente vai ter que acompanhar. Tem pessoas que vivem muito bem com 7, 8% de gordura. Pois é, que é bem pouco, né? É bem pouco. Mas então a gente tem que ver como que esse funcionamento do organismo está funcionando aí. E como que é o consumo dessa gordura diária, né? Porque isso é tecido de guarda. Tá, e só os exames que vão dizer. E só os exames e a análise física, diária, o acompanhamento. Por isso que a atleta tem que ser acompanhado por médicos e tal. Porque assim, a gente vive naquele limiar. Né? Do bom, do saudável e do ruim, né? Do excesso. E para cair no mínimo, então assim, a pessoa quando tem uma perda muito grande mesmo, piscou, ela pode ficar abaixo de algo que é considerável. Então assim, tem que estar fazendo os exames tudo bonitinho. Tem que fazer os não dá pra exames escapar. todos. Mas não vamos colocar então assim, estabelecer um número. Cada um pode ser que se sinta bem e esteja com tudo em ordem. No seu número. No seu número. Lógico, não vamos deixar acima de 25, não vamos deixar, vamos procurar estar mais dentro do limiar de saúde o possível. Mas muita coisa influencia. Nossa alimentação influencia, nosso grau de exercício influencia. Sim. Tá? E a própria disposição no dia a dia. Às vezes a pessoa tá ali, ela queria manter uma porcentagem bem baixa, mas ela começa a ficar fadigada, cansada, mal-humorada. Aí... E muda o corpo também, né, Carol? Bumbum vai embora, peito vai embora, que são os horários, não, os locais. São que tem os estoques. Que tem os estoques, fica então aí fica tudo menorzinho, retinho. Essa parte eu vivo na prática. Eu não me incomodo, porque o vídeo aumenta. Mas, pra quem não trabalha no vídeo, assim, quando me vê pessoalmente, acho até diferente, porque o vídeo aumenta. Muda muito. Então, às vezes, o ideal de corpo perfeito não é compatível com uma gordura muito baixa. É verdade. Tá certo. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Vamos fazer o seguinte, diretora, tem um ilustra pra gente mostrar. Porque a gente fala da gordura, mas ninguém sabe como é que esse tecido adiposo, enfim, cresce, se constrói. O que acontece? Vamos colocar, você vai explicando pra gente. Olha lá. Vai mandando algum recado. Ah, são as glândulas, né? São as glândulas. Pode ir falando? Pode contando. Então,
Normalmente, quem gere essa parte hormonal são as glândulas, principalmente cerebrais, as nossas gônadas, que vão mandando desde mensagem de fome, desde mensagem de necessidade de guarda e desde quebra. E esse tecido ele vai sendo acumulado no nosso subcutâneo. A gordura ela vai inchando, vai crescendo e vai tomando forma em tecidos de guarda em quadril. Na mulher, então, é quadril, barriga, perna, bracinho, né? Também. Quando essa gordura é ruim, quando ela está mais acumulada na barriga, por quê? Isso nos leva a pensar em algumas doenças, em algumas patologias graves, como síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes. Então, são pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado. Quando o abdômen, quando a gente faz aquele corpinho redondinho com perninhas finas e bracinhos finos... É o alerta. É o alerta. A pessoa está toda magra visualmente, só que tem um estoque de gordura na barriga. Tem um estoque de gordura na barriga. Então, alguma coisa está fazendo com que aquela gordura se acumule ali. Aí a gente vai ter que investigar essas fórmulas de acúmulo abdominal. E aí, nós começamos então a falar dos tipos de gordura agora. Vamos começar com a primeira. Você vai conhecer e fala, o quê? Eu não sabia que tinha esse tanto de tipo. Tem. Olha lá. Primeira, gordura branca. Vamos falar dela, doutora? A gordura branca, normalmente, é essa gordura que está no quadril, no bumbum, que faz a celulite. Ela pode se inflamar com o tempo. Ela provoca a obesidade. Ela é aquela primeira gordura, aquela gordura estética. Sabe aquela gordura? Lógico, em grande quantidade ela deixa de ser estética. Essa gordura, ela também pode ser um produtor de hormônio. Ela também pode incentivar a produção de hormônios femininos e masculinos. Certo. E influenciar no nosso ciclo menstrual e nos atrapalhar. Tanto é que a obesidade é um dos empecilhos para a fertilidade. Mulheres que têm problema de fertilidade e muita gordura, qual que é a primeira recomendação? Emagrecer. Puxa vida. Então, a gente colocou aqui a plaquinha da gordura branca e ela está representada também com alguns alimentos. Vamos já relacionando então, Glaucia, a gordura branca e o alimento que ela está relacionada. Normalmente, então, o que faz essa gordura branca se manifestar e aumentar? A gordura branca é o nosso tecido de guarda. A gente come, aumenta nosso índice glicêmico. Esse açúcar tem que sair, ele é tóxico na nossa corrente sanguínea. Ele tem que sair. Quando ele sai devagar, que a gente está fazendo exercício, a gente está gastando, ele não vira tecido de guarda. Certo? Por isso a importância daqueles alimentos com baixo índice glicêmico. Quando o índice glicêmico é muito alto e a gente não gasta, comeu, sentou e dormiu, então o nosso fígado transforma isso em gordura para não ser tóxico e ficar guardadinho ali no nosso organismo. Produzindo os hormônios, fazendo as coisas, só que uma hora também ele já produziu, ele fica demais. Fica demais. E assim, quando você precisa, não consumir energia hoje. Preciso de energia, não tenho comida disponível. Nosso organismo vai lá nessa gordurinha, transforma ela em energia e você tem reserva para não morrer de fome ou de falta de energia. Só que é muito difícil retirar essa energia em forma de gordura e transformá-la em energia também. É muito difícil? É difícil, porque normalmente você gasta energia para produzir energia. Enquanto você comendo açúcar e energia pura, você não tem esse gasto alheio, a mais, né? Entendi. Depois a gente pode até falar de cetose, explicar um pouquinho, né, como é que a gente, então, que eu acho que é o grande segredo, que pode ser até o final da nossa pauta, o segredo do gasto dessa gordura, que é a que a gente não quer. Agora, você colocou alguns alimentos aqui chaves para isso. Então, quando a gente consome muito carboidrato branco, como arroz, açúcares em excesso, chocolate, principalmente aqueles chocolates recheados, Carol, olha, porque às vezes o cacau em si é um bom alimento. Mas quando a gente associa marshmallow, aqueles açúcares e gorduras inúteis que a gente fala, que eles só têm sabor bom, mas eles não têm nutriente agregado. Então isso vira direto gordura, porque faz o pico de glicemia e estoca. As gorduras também, tipo carnes muito gordas, você está comendo aquela gordura ativa. Cada graminha de gordura são mais ou menos 9 calorias. Então, imagina quantas calorias
você está agregando. Então, nada contra, tipo, sou saudável, gosto de comer de vez em quando, tá ali dentro, sou um atleta, consumo bastante. Pode comer um dia ou outro. Não é isso que vai atrapalhar na sua vida. Entendam bem, uma pessoa com peso ideal, exames ideais, tudo bem. Posso comer? É comida, é relacionamento, tarará. Uma pessoa que está procurando emagrecer, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso detona a tua dieta. Você está lá fazendo a semana inteira legal, bonitinha, depois atrapalha tudo. O corpo se perde? O corpo se perde, porque é muito mais fácil. A gente precisa de um tempo para ele aprender a queimar gordura. Sabe? A gente prefere guardar. A gente tem um corpo que foi evoluindo com os anos. Só que a gente caçava, a gente corria, a gente fazia o nosso alimento. Hoje a gente tem supermercado. Meu filho que falou isso, a gente numa viagem para Patagônia, encontramos um museu e minha mãe, olha, eles caçavam a comida, eles eram magrinhos. Hoje a gente tem supermercado, a gente é gordinho. A gente tem supermercado. Olha, a relação da criança é assim, na rápido. hora. E que é o que a gente tem que aprender, né? Exatamente isso. Mas me conta uma coisa, doutora. Quanto tempo leva para isso aqui estocar? Até para as pessoas, por exemplo, diminuírem um pouco a ansiedade e se questionarem e se organizarem. Quero comer hoje o meu arroz branco com a feijoada, que tem o bacon e tal. No café da manhã eu comi o meu pãozinho. Quantas horas após uma refeição como essa, eu ainda tenho disponível isto aqui para eu gastar para não estocar? É muito rápido? É rápido, é mais ou menos umas 2, 3 horas. Mas se você consumir isso durante o dia, coordene o seu dia. Tá. Comemos bem de manhã, hora do almoço, e muito mal da tarde para a noite. Certo. Porque normalmente as funções hormonais, as funções de gasto energético são concentradas de manhã e à noite a gente tem aquelas funções de guarda, a gente começa a se preparar para gastar de manhã. Então tem muita produção hormonal à noite e tem muito feedback negativo. O que é um feedback negativo? Quando eu subo a glicemia, eu impeço a produção de alguns hormônios. Então, se eu dormir com fome ou se eu não aumentar esse consumo à noite, eu tenho uma produção hormonal muito mais eficiente à noite. E queimo mais, eu queimo mais. Queima mais. O dia que eu entendi que a insulina é um hormônio estocador, foi o dia que eu virei low carb. A insulina é o hormônio estocador. É um hormônio estocador. Então, pra que eu vou estocar mais? O corpo já sabe que tem que estocar sem, né? Já é no nosso... E quando a viramos gente tem, estocadores. E quando a gente tem uma musculatura ativa, a gente gasta mesmo sem fazer exercício. Certo. Você tem Por que os homens emagrecem mais? Porque eles têm muito mais músculo. Ele tem muito mais músculo. Então, esse músculo requer energia diária para viver. Entendi. Coração bombeia sangue independente. Você pode estar dormindo, ele está bombeando. Então, entendi. quando a gente tem uma musculatura boa, a gente gasta mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Então, muitos segredinhos hoje nessa pauta. Vamos para a próxima gordura? Vamos para a próxima Olha gordura. lá, falamos da branca, agora é a na tela. Gordura marrom. Conta da gordura marrom, doutora? Essa é a nossa última reserva de gordura. É aquela gordura que é formada durante a nossa gestação, quando a gente é bebê, e aquela gordura, a última gordurinha que ela salva a nossa produção metabólica hormonal. Tá. Ela tá ali, tem muita gente que fala, eu quero perder minha gordura marrom. Nossa, mas para chegar nessa gordura marrom, a gente vai... Nossa. A gente precisa de alguns certos hormônios, tal. Ela existe, ela é boa? Sim. Ela é positiva. Ela é positiva e ela é uma gordura que está ali estocada para o nosso bem-estar. Não é que ela vai fazer pneuzinho de gordura marrom. Não é isso. Ela é um tipo de célula diferente. Vamos colocar na tela, tem uma imagem, eu acho que para mostrar exatamente como a diferença delas, né? Ele é um tipo de célula diferente, então? Ela é diferente, a produção hormonal dela é diferente, o metabolismo dela é diferente. Olha como a gordura branca é arredondada, é uma célula de guarda. Ela não tem, ela incha. A outra não, é uma gordura metabólica. Então não se preocupe, se alguém falar, eu quero perder minha gordura, deixa ela aí guardadinha, ela não vai te fazer mal. Ela não é feia, ela não é esteticamente... Ela não vai te atrapalhar no seu dia a dia, ela tá ali, a gente sabe que ela existe, ela normalmente ela não é excessiva, mas a gente tem que olhar bem, tem pessoas enormes que talvez a gente tem que queimar muita gordura branca e a gordura marrom é carreada junto, né? Mas, entendi. Quando tem excesso de peso. De peso, a gente tem muita coisa que tratar até antes dessa gordura marrom. Agora, tem alimentação ligada à gordura marrom?
Normalmente, alimentos com boas gorduras, abacate, castanha, integrais, ajuda a nossa gordura a ser melhor. Ajuda a baixar nossos níveis de colesterol, ajuda a gente ter um metabolismo mais ativo. Isso sempre é bom para a nossa saúde, tá? Então, dê preferência para azeite bom, puro, não aqueles azeites misturados, tá? Não esquentem muito o azeite, um pouquinho para cozinhar, tudo bem, mas não façam frituras em óleo muito quente com azeite. Que Porque também, é fritura. Porque fritura, é calórico, também tem a mesma caloria. E o azeite tem um paladar tão gostoso, não precisa oxidar esse azeite para você. Tá tendo uma qualidade maior. E dá até para fazer os aromatizados, né? Colocar, tem pimenta, a pimenta, alecrim. Ai, gente, alho. O de alho, para mim, é o mais gostoso. Limão. Coloca mesmo no vidro um tantão de alho, com a casquinha mesmo. Pode pôr com a casquinha. E deixa ele lá uma semana, depois você vai experimentar. Nossa, você pode cozinhar o alho antes. Ai, também pode. Ele solta mais. E ele dá aquele gostinho do alho cozido, mais cremoso. É muito bom, gente. Faça o azeite de alho. Para mim, impecável. Também os termogênicos, tá? Ativam a quebra de gordura, ativam o nosso metabolismo. É muito legal, a pimenta tá aqui para ilustrar, tem antioxidantes, canela, gengibre, então a gente pode abusar disso. Por que eu coloquei os adoçantes aqui? É muito controverso, tem gente que adora adoçante, não adora adoçante. Para quem é gordinho, Carol, é uma necessidade. Tirar o açúcar 100%. Concordo com você. Não vai conseguir. Escolha um adoçante do seu gosto, não use muito adoçante porque não precisa, tá? Mas tire aquele amargo de certos alimentos com seu adoçante. Tem gente que fala, posso usar açúcar de coco, posso usar açúcar mascavo? É açúcar. Concordo com você 100%. Essa história de, precisamos ser 100% saudáveis. Precisamos, mas antes é melhor perder peso para depois ficar saudável e tirar o adoçante de uma vez, do que continuar querendo ser saudável com excesso de peso na balança. Eu sou saudável, como açúcar de coco, e tá lá precisando perder 20 quilos. Gente, tem que ser racional nessa hora, né, doutora? Cada um tem uma necessidade. Eu fico brava com esses assuntos. Não é porque meu vizinho tá comendo açúcar de coco ou tá usando só o mascavo. Às vezes, o mascavo ele tem a mesma caloria do normal e às vezes você precisa do dobro do mascavo para dar a mesma doçura sem dúvida. do normal. Sem dúvida. Então, a gente tem que aprender a ponderar isso, entender o que nosso corpo está precisando naquele momento. Tem pessoas que até mesmo macarrão integral em grande quantidade não vai ser bom. Com certeza. Excesso de caloria. Porque ele é carboidrato. Ele é carboidrato. Então, vamos diminuir enquanto podemos? Vamos diminuir enquanto podemos. Precisamos tirar 100%? Carboidrato a gente nunca tira 100% da dieta. Da dieta. Uma abobrinha é carboidrato. Sabe o que eu descobri, doutora? Agora eu vou te falar. Porque me perguntam, às vezes, sendo low carb, se eu não como nunca uma massa ou integral ou até da branca. Para não ter erro, eu evito. Mas se eu tiver com muita vontade, eu tenho vontade, eu sou baladeira, eu saio pra cara com o meu marido e tudo mais... Uma massa maravilhosa, o que eu faço? O que eu peço, inclusive, se eu vou comer isso fora? Porque aí para engordar, eu não vou comer o macarrãozinho chechelento que eu faço em casa. Porque o meu macarrão não chega aos pés de muitos lugares que fazem um belo macarrão. Então eu falo assim, primeira coisa, já não faz na sua casa. Aproveita o dia que você está se divertindo e saindo e coma uma bela massa, valendo a pena o engordativo, né? Então essa é a dica número 1. Dica número 2, fala pro chefe fazer metade do prato. É assim, eu peço para ele entupir de molho e colocar metade da massa. Carol, mas eu vou pagar o mesmo preço. Vai! Mas você vai conseguir matar a sua vontade, você vai comer bem, vai ser bacana e no dia seguinte você vai falar, puxa vida, deu certo, eu continuo com a minha rotina, mesmo dando uma escapadinha. Faz bem até pra mente isso. Você se engana, entendeu? E outra coisa, peça uma entrada. Peça uma entrada gostosa, coma. Uma salada boa. Esses dias eu levei minha família num restaurante super legal em Cuiabá, muito famoso lá. Ai, que legal. E eles serviram uma salada com um molho de romã e tangerina. Delicioso. Que foi a parte maravilhosa. Foi melhor do que o prato principal. Então, experimente coisas diferentes. Verdade. Coma uma salada legal antes, quando o prato vier, nossa, um pouquinho já está suficiente e eu já estou satisfeita. E come devagar, come sentindo o aroma e mastigando bastante. Gente, tem muita coisa, né? Eu adoro quando você vem, porque a gente dá essas dicas pra vida real. Não, são pessoas que gostam de coisas que precisam aprender e que precisam ter uma vida decente, gostosa com a família, cozinhar com os
filhos, sair para restaurantes novos, beber um vinho. Exatamente. Tudo Vinho com equilíbrio. é carboidrato, gente. Agora, é um carboidrato bom? Sim, em pequenas quantidades, ele já está mais que comprovado que ele tem seus fatores benéficos. Eu adoro a doutora Glaucia. Ela fala tudo que a gente quer ouvir. A Glaucia falou. Não, ela é ótima. E é fato mesmo. Isso aqui é vida real. Isso aqui é vida real. Vamos para a próxima gordurinha que minha diretora já pediu. Na tela. Olha lá. Gordura subcutânea. E essa aí? Ela também faz parte da gordura branca, só que essa gordura é que incomoda. Essa gordura que nos leva aos consultórios. Essa gordura que dá celulite. Ela inflama com muita facilidade. Por isso, os antioxidantes ajudam. Por isso, a cafeína às vezes pode piorar, que ela dá uma vasoconstrição e aumenta a inflamação. Então, essa gordura é aquela gordurinha estética. Aquela gordurinha que a ginástica ajuda, mas às vezes não tira completamente. Ela dá sustentação e a gente tem que acabar tratando com alguma coisa. E aí a gente pode dizer que essa gordura é aquela que a gente trata com alimentação, com atividade física e com tratamento estético. E com tratamento estético. Eu sempre digo. Eu amarro a verdade. É isso aí. É essa aí. Que é aquela que está ali aparente que você consegue pegar. Aquela que você consegue pegar e aquela que te incomoda. Você não vai pegar uma gordura marrom e falar, minha gordura marrom está me incomodando. Não. Ou então você está com um corpo até bonito, um bumbum legal, um peito legal. É gordura branca. Ai, mas eu tô legal. É verdade, entendi. Agora, quando sobra, a bananinha debaixo do bumbum. Entendi. Quando dá puladinha no flanco. Você põe aquela calça e pum, sai pra fora. Entendi. O umbiguinho fica triste. O umbiguinho fica triste, é ótimo. Dá aquela tristeza. E onde está aqui na mesa essa parte? Essa parte está aqui. Frutas, legumes, frutas cítricas, tá? Muito cuidado. E outra coisa que a gente tem que chamar atenção, fruta é legal, mas é carboidrato e às vezes carboidrato de altíssimo índice glicêmico. Aí eu poderia colocar frutas até ali, manga, melancia, todo mundo adora melancia e não come uma fatia, come a melancia. Metade, tá? Então a melancia você tem que tomar muito cuidado com ela. E eu achei super interessante também um exemplo prático dia a dia. Minha irmã me ligou desesperada, minha filha não está dormindo, está agitada e ganhando peso. Bel, me fala o dia a dia todo dela. Foi me falando, Belinha tá fazendo isso, isso, isso. Quando eu fui ver, tomava suco de melancia toda noite. Ah, o famoso suco. Tô mandando mó bem tomando suco de melancia. É super saudável. Índice glicêmico lá em cima. É a mesma coisa de você estar dando uma balinha. Não dorme. Embora natural. Embora natural, mas é açúcar. Então, muito cuidado. Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, tô fazendo minha dieta perfeita, comendo frutas, legumes, você está exagerando em alguma coisa. Provavelmente é no açúcar da fruta. Puxa vida. Tá? E eu acho legal você tocar nesse assunto, porque as pessoas, essa história, voltamos à história do vida saudável, precisamos de muitas frutas. Gente, precisamos pra quê? Você come um monte, você vai lá e senta? Para trabalhar na frente do computador? Não. Precisamos só se for para você ficar estimulando, te dar sabor o tempo todo e ter o prazer só no paladar. Porque precisamos, não precisamos, porque depois você vai sentar e tal. Não vai precisar gastar? Não, então a precisa fruta, ingerir. O suco de fruta é um ótimo pré-treino. Sim, depois você vai ter o gasto. Depois você vai ter o gasto. Mas me conta assim, doutora, eu vou amarrar uma parte aqui. Quando a gente está falando das frutas, são importantes, a gente vai decidir ali o quanto vai entrar no nosso dia, no pré-treino inteligente, o dia que você gasta e tal. E tem aquelas que tem os baixo índice glicêmico e são baixas calorias que a gente pode comer até a noite, não tem problema. Moranguinho pode, o abacatinho. Abacate. O abacate, ele é mais gorduroso, você tem que tomar cuidado também numa dieta de redução de peso. De peso, certo. Tá? Mas em termos de açúcar... Sim, saudável, sim. Só que aí, por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, nossa, mas eu não tomei um suco de laranja e as vitaminas que eu estou perdendo de não comer a fruta? Hoje é possível suplementar o que muitas vezes falta no nosso organismo e a gente sabe que para ter do alimento vai ultrapassar o valor da dieta calórica do dia? É inteligente pensar nisso? É inteligente pensar nisso, só que a gente pode ter uma dieta balanceada com baixa caloria. Limão. Tem vitamina C. Acerola tem vitamina C. E limão, um suco de limão de dormir pode? Pode. O suco de limão é liberado o dia inteiro. A gente tem também maracujá, que é uma fruta nossa, que você faz, com um maracujá, você faz 2 litros de suco feliz. Verdade. Sabe? Então, assim, a gente tem que ser inteligente. Laranja, posso? Come com bagaço.
Chupa a laranja. Chupa a laranja. Ensinar a criança a chupar a laranja pequenininho, né? Ao invés de fazer aqueles sucões. Então, a gente tem, tem meios de transformar o nosso alimento em muito saudável. Uva, usa para temperar, para jogar numa salada, tal, mas não come 3 caixas de uva, índice glicêmico muito alto. Posso comer de vez em quando? Sim, numa salada de fruta. Olha que legal, mixa. Vai ter as de baixo e vai ter a uva. Perfeito. Tem mais um ainda, gente, mais um tipo de gordura na tela pra gente encerrar. Quando a doutora vem, eu consigo ficar quieta, eu faço um monte de pergunta. Gordurinha visceral, essa é a perigosa? Essa é o grande perigo. Essa gordura visceral é a gordura diabetes, hipertensão, eu não canso de falar nisso. É a gordura que sai por último e é que chega primeiro. Tá? Você vai acumulando, acumulando, acumulando e quando você vê, você está com uma resistência insulínica alta. O que é resistência insulínica? Você precisa que teu pâncreas produza muita insulina para tirar aquele mesmo tantinho de açúcar do sangue e guardar. Então você precisa do dobro ou triplo. Nosso pâncreas tem vida útil. Ele pode viver o quê? 50, 60, 70 anos. Se a gente explora ele demais, a gente vai abaixando a vida útil dele. E o que leva? Diabetes tipo 2. Nossa, é uma bola de neve. É uma bola de neve, é uma doencinha que vai transformar, e é uma doença silenciosa. E para descobrir que o que temos é gordura visceral e não a subcutânea? Exame simples em casa, barriga grande demais comparada com o resto dos membros. Provavelmente sua gordura visceral. Isso é você se olha no espelho, você vai poder predizer esse diagnóstico. Agora, para fazer constituição corporal, exames, a gente tem como ver isso até por exame laboratorial. Aí procura o médico, chame atenção, olhe cada um da sua casa, olhe cada um que está perto de você. Às vezes você acha, nossa, tá muito saudável, tá fofinho, olha que bonitinho. Não, tá com barrigão, gordura visceral. E assim, isso leva a doenças graves, AVC, infarto e doenças debilitantes. Puxa vida. Tá? E é muito triste você ver uma pessoa na cama que você ama muito, sabe? Então, assim, eu passei por isso essa semana, minha enfermeira de anos teve um AVC, tá com uma hemiplegia, e é a enfermeira que cuida da minha vida, do meu ambulatório público. Aí a gente vê eles, e eu tratava dela, diabética, hipertensa, a gente tratava, estava super controladinha, mas muito tempo atrás ela não tratou. E aí uma hora, infelizmente, acontece. Então, assim, tome cuidado, cuide de quem você gosta. Isso aqui são alertas importantíssimos e a doutora quando fala, gente, eu brinco que eu faço muita pergunta mesmo e aproveito, porque ela fala de coração, porque você teve a sua experiência de vida de perder muitos quilos, já contei várias vezes, mas sempre tem telespectador novo que está conhecendo e assistindo pela primeira vez, então a gente conta de novo para todo mundo, foram quantos? 60 quilos? 60 quilos. 60 quilos, gente, não é de arrepiar, não é maravilhoso? Então você fala com a alma... E assim, da história. A gente entende a tristeza que é você estar acima do peso, a inércia que é, a dificuldade para a gente mudar. Por isso que eu falo das pequenas mudanças. Mudamos de pouquinho, conseguimos melhora e procuramos profissionais que entendam a nossa dor. Sabe, hoje a gente quer ser acolhido. Acolhido, abraço. É isso acolhido. Mesmo. Por que as pessoas gostam de assistir aqui? Porque a gente é acolhido. Porque a gente entende o que está acontecendo. A sua vida é um exemplo, você acolhe as coisas que você adotou. Então é isso que a gente tem que fazer em casa. Acolher bons hábitos, acolher exercício físico, nem que seja pouquinho, vamos fazer uma corda em casa, sabe? Não é fácil, gente, mas precisa, né? A gente precisa de carinho, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de entendimento. E isso não é passar a mão na cabeça, é procurar ter rotina. Quando a gente adere uma rotina, quando a gente tem uma rotina perfeita, nunca vai ser perfeita, mas assim, melhor, a gente se estimula. Vá na feira, tem o dia da sua feira, compre os alimentos que você goste, deixa tudo preparado na geladeira, congele o que der para congelar. É verdade. É perfeito? Não, era bom ter tudo fresquinho, orgânico. Não é a nossa realidade do dia a dia, a gente trabalha. Falou muito bem. Não é nossa realidade do dia a dia. A história do orgânico, a gente já falou aqui várias vezes, é importante que a gente toque nesse assunto? Claro que é, porque de fato estudos mostram que o excesso também dos agrotóxicos também prejudica, e, enfim.
Mas fato é, gente, não dá também para idealizar uma coisa que não faz parte do nosso mundo. Há pouco, no último feriado que a gente gravou, a gente falou a respeito de culpa, e aí isso já me lembrou a culpa. Mas, meu Deus, eu tô comendo esse tanto de coisa, não tem nada orgânico na minha casa. Gente, pelo amor de Deus, você está fazendo uma feira. Já é melhor do que você comprar esse industrializado ou mesmo com uma fonte de carboidrato, a bolachinha, a barrinha, que você abre o papo coisinho. Não é, doutora? Não, vamos usar. Puxa Hoje em vida. dia, a gente tem tanta receitinha legal, tanta coisa legal. Preciso cozinhar todo dia? Não, não preciso. Vou cozinhar de vez em quando e deixar guardadinho algumas coisas? Sim, Nossa, muito total. legal. Eu cozinho um dia na semana, faço as marmitas a E semana inteira. semana inteira a gente usa. Acabou, tá? deixa tudo já no potinho, congeladinho. Tirou, marmita. Doutora, Prontinho. muito obrigada. Ah, obrigada. Você sabe que eu ficaria aqui muito tempo, adoro bater papo. Estourei tudo que podia e que não podia, mas é sempre bem-vindo. Quem recebe esse recado, a gente sabe o quanto muda. Muda sim. Então, quem quiser saber mais, vou passar para vocês o contato da doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga. Lindo papo de hoje, com muitas dicas e com muita alma envolvida no assunto. Quem gostou, vai lá, @doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela. O Luiz é com S, né? A Luísa conhece. Às vezes colocam um Z, então estou lembrando que é doutora Ana Luísa Vilela com S e o seu site slimform.com.br. slimform.com.br. Muito obrigada. Obrigada. E parabéns sempre Obrigada. por esse acolhimento. Até a próxima.